O Tribunal de Apelações de Nova York estendeu o prazo para pagamento da multa imposta ao ex-presidente americano Donald Trump. O valor também foi reduzido em mais da metade. Nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, traz detalhes sobre o caso. Uma boa noite, Eliseu. Olá, Gustavo. Muito boa noite para você aí no Brasil. Boa tarde para quem nos acompanha através da Record News Internacional. A gente volta a falar ao vivo direto de Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, que teve uma segunda atípica e bastante agitada, tudo por conta de Donald Trump e um de seus muitos processos, né? Atualmente, o ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta aí pelo menos 88 acusações entre civil e criminal em diversos estados aqui do país, e hoje foi dia dele ser literalmente apertado pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, que tinha dado como prazo máximo até o final desta segunda-feira para ele liquidar aí uma dívida de um valor surpreendente, $500 milhão. O ex-presidente, obviamente, veio a público através das suas redes sociais durante todo o último final de semana dizer que ninguém tem $500 milhão para pagar de multa para poder recorrer e aí saber se vai ou não pagar uma multa que também seria do mesmo valor, de $500 milhão. Mas um juiz lá de Nova York decidiu aliviar a pressão sobre Donald Trump e estendeu aí em pelo menos mais 10 dias como prazo para que Donald Trump pague a multa à Procuradoria-Geral do Estado de Nova York e possa aí recorrer desse processo onde ele e os filhos são acusados de inflar os valores dos seus ativos para conseguir aí empréstimos bancários e tocar os seus projetos imobiliários. A Procuradora-Geral do Estado de Nova York, a Letitia James, era quem estava encabeçando essa questão e ela deu uma entrevista ontem de noite a uma grande rede de TV aqui nos Estados Unidos e disse que se Donald Trump não pagasse a multa até hoje, que ela iria atrás de penhorar as contas bancárias dele e da família e até atrás dos bens, né? Ela iria ali fazer uma apreensão de bens que poderia, inclusive, incluir a Trump Tower, aquele famoso prédio dele que fica localizado no coração de Manhattan, em Nova York, na famosa Quinta Avenida mais cara do mundo. Um prédio que tem lojas comerciais e também apartamentos que poderia ir parar nas mãos da Justiça de Nova York. Mas com a decisão desse juiz, que saiu ainda há pouquinho, no final da tarde desta segunda-feira, ele conseguiu estender esse prazo e uma boa notícia para ele, né? O valor da multa de $500 milhão foi reduzido para $175 milhões. Vale lembrar que o ativo líquido de Donald Trump hoje, segundo especialistas, é ali em torno, na casa de 350, 450 milhões de dólares. Ele estava correndo atrás de uma seguradora para ser fiadora dele nesse processo. 33 seguradoras norte-americanas foram procuradas durante os últimos dias. As 33 deram as mesmas as mesmas respostas. Não temos dinheiro para pagar $500 milhão por um processo, fora outros que correm. Falando em outros, Gustavo e audiência da Record News, é importante a gente salientar que também ali entre o dia 10 e 15 do próximo mês, Donald Trump tem um outro compromisso numa outra corte de Nova York sobre aquele caso lá de 2016, que ele teria desviado dinheiro de uma campanha para fazer pagamentos a uma atriz de filme adultos com quem ele teria um caso. Donald Trump negou e desde então nega veementemente que teve um caso com a atriz Stormy Daniels e também está recorrendo dessa decisão de pagar uma multa que ele inclusive já teve que deixar um calção de mais de $160 milhões. Nós, obviamente, do jornalismo da Record News, vamos ficar acompanhando toda essa movimentação em torno de Donald Trump, que afirma que está sofrendo perseguição política. Segundo ele, o objetivo da Letitia James, que é a Procuradora-Geral do Estado de Nova York, é deixá-lo descapitalizado para que ele não consiga concorrer às eleições norte-americanas, de novo, aqui a Casa Branca, já que ele é um dos cotados para ter um embate aí com o atual comandante do país, Joe Biden. Eu volto com você no estúdio, Gustavo. Tá certo, Eliseu, obrigado pelas informações. Um ótimo fim de tarde aí para você. Qualquer novidade é só chamar.